Fala, meus amigos, tudo bem? Então hoje vamos iniciar o primeiro vídeo do canal Resenhas com o Nobre. E nada melhor do que começarmos esse projeto com o best-seller internacional Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, cujo tema principal são as relações interpessoais. E antes de iniciarmos nossa resenha propriamente dita, precisamos fazer uma breve contextualização, principalmente para sabermos um pouco mais sobre quem foi Dale Carnegie e também sobre a contextualização histórica da época em que a obra foi escrita. O americano Dale Carnegie nasceu no ano de 1888 e cresceu numa fazenda no estado do Missouri, nos Estados Unidos. E desde sempre precisou ajudar os pais nos trabalhos da fazenda. E na época da universidade, ele era um dos poucos alunos que não conseguiam residir perto da universidade. Então, todos os dias ele fazia o trajeto de 10 quilômetros ida e volta da fazenda até a universidade, e isso a cavalo. No início de seu curso na universidade, ele sentiu muita dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Então ele percebeu que os jovens que participavam dos grupos de oratória e também participavam das competições nessa área, eles tinham mais facilidade. Sendo assim, ele passou a dedicar tempo e energia a melhorar a sua oratória. Os meses foram passando e lá estava Dale Carnegie vencendo praticamente todos os concursos de oratória. E assim passou a ficar reconhecido entre os outros estudantes que também pediram por treinamento em oratória. Depois de formado, Dale Carnegie trabalhou em algumas ocupações relacionadas a vendas, em algumas teve mais sucesso do que outras, e resolveu se mudar para Nova York, onde naquela época era o epicentro das oportunidades nos Estados Unidos. E lá ele também resolveu aplicar os seus conhecimentos obtidos após o seu treinamento em oratória, no período da faculdade, e se dedicou a ensinar o assunto a homens de negócio em Nova York. Apesar de ser uma ideia muito audaciosa no início, e que muitos também não acreditavam muito nele, teve um sucesso exorbitante. E depois de ter ministrado alguns cursos, resolveu desenvolver um método original de ensino de oratória aplicado aos negócios, onde ele combinava técnica de vendas, psicologia aplicada aos relacionamentos, dentre outros conceitos. E foi então que, no ano de 1936, o autor resolveu escrever o seu best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, para encerrarmos nossa introdução, vamos fazer uma breve contextualização do período em que a obra foi escrita. Então, a década de 30 foi marcada principalmente com a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa, também por ser um período pós-depressão americana de 1929, inclusive com políticas econômicas como o New Deal, do Franklin Roosevelt, e aqui no Brasil foi o período em que vigorava o governo de Getúlio Vargas. Iniciando então a nossa resenha, o autor já começa a primeira parte com a seguinte frase: se você quiser colher o mel, não chute a colmeia. Então, o que Dale Carnegie queria dizer com isso, com essa metáfora? Quis dizer que se quisermos extrair o melhor das pessoas, precisamos ter a abordagem correta. Se agirmos de maneira ríspida, como alguém que chuta a colmeia, provavelmente contaremos com a sua má vontade. Então, até tem um exemplo de um de seus alunos que era supervisor de uma fábrica, que disse que os funcionários tinham o péssimo hábito de tirar o capacete quando ninguém estava olhando. E quando chegava lá para chamar atenção, de maneira ríspida, era isso que acontecia. Virava as costas e o pessoal continuava com o péssimo hábito. Sendo assim, ele resolveu mudar a abordagem. Qual passou a ser ela? Primeiramente, perguntar para ele se o capacete estava desconfortável. Aí o pessoal já começou a ficar sem graça, porque sabia que não estava. Depois disso, ele veio a mostrar a importância do capacete. Ele explicou por A mais B o porquê que o capacete era necessário. Porque em caso de acidentes poderia causar problemas às vezes irreversíveis, danos cerebrais, enfim. E ainda falou, pessoal, conto com a ajuda de vocês para isso. Virou as costas, foi embora e nunca mais foi encontrado pessoas com esse tipo de problema. Acredito que todo mundo já tenha tido alguma experiência, ou presenciou, ou sofreu com alguém que chamou a atenção do outro de maneira ríspida. Infelizmente, por mais que seja tentador às vezes agir dessa forma, por maior que tenha sido o erro do outro,
Temos que tomar muito cuidado com isso para não perder a pessoa, tá bom? Já no segundo capítulo, o autor começa com uma importante informação, que é o segredo para lidar com as pessoas. E qual seria esse segredo? É fazê-las se sentirem importantes. Mas como assim? Então, quais são os desejos mais básicos das pessoas? São aqueles fisiológicos, como o desejo à comida, ao sono, enfim. Só que nós humanos também temos aquele desejo por estima, de ter reconhecimento e nos sentimos importantes, que estamos fazendo algo maior. Então, para muitas pessoas, pode ser o trabalho, pode ser o orgulho que tem dos seus filhos, vai depender daquilo que elas mais falam, provavelmente. Então, comece a prestar atenção quando for falar com elas e veja quais são os assuntos que elas mais gostam de falar. E quando você descobrir isso, tente estimular o outro a falar sobre isso, entendeu? Estimulando como? Fazendo perguntas abertas que realmente estimulem ele a falar e também demonstrando um interesse genuíno por esse interesse, né? Realmente se interessando e ouvindo atentamente. As pessoas, infelizmente, na hora que começam a ouvir o outro, não ouvem atentamente. Tanto que, às vezes, quando acaba a conversa, já nem lembram do que estão conversando. E isso, para o outro, é uma afronta. Como assim? Ele está falando do que é mais importante e sagrado para ele, aquilo que faz ele se sentir importante, e você simplesmente não deu tanta importância. Então, se nos policiarmos em relação a isso, podemos ter muitas vantagens. E que vantagens seriam essas? Pura e simplesmente ter um amigo, ter uma pessoa que possa confiar e uma coisa vai levando a outra, entendeu? E só para encerrar essa primeira parte, tem também a metáfora do peixe, né? Porque apesar do autor dizer que prefere morangos com creme, gosta muito disso, mas os peixes preferem minhocas. Então, para conseguir pescar o peixe, temos que usar aquilo que eles gostam. Então, com uma analogia simples, é falar mais sobre aquilo que os outros gostam. Por mais que gostemos muito dos nossos interesses, mas temos que evitar ficar falando muito sobre eles, principalmente se as pessoas estão em momento de empolgação, entendeu? Teremos nosso momento, com certeza. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Fica aquela competição de monólogo. Uma fala sobre o que gosta, a outra fala e nunca anda. E às vezes pode até causar uma má impressão, tá bom? Então, em síntese, a primeira parte se pode se resumir em ter tato com as pessoas e fazê-las se sentir importantes, buscando sempre ter um interesse genuíno e buscar uma relação de ganha-ganha com o outro. Já na segunda parte, o autor repete alguns conceitos mencionados anteriormente, mas dessa vez apenas ratificando com exemplos, outros exemplos de seus alunos no curso. Uma outra técnica muito simples, eficiente e não menos importante é sorrir. Então, o que é sorrir? É transmitir ao outro um sinal amistoso pela sua face, pela boca, especificamente. E ele fala que esse é um excelente primeiro contato. Quando você chega no mercado, você chega no trabalho, se você estiver com uma expressão carrancuda, dificilmente as pessoas vão se abrir com você, entendeu? Então, por isso que ele mostra essa importância de sorrir. E segundo ele, existem muito mais informações num sorriso, que até despertam curiosidade do outro, do que a própria cara carrancuda. E a outra técnica que o autor menciona, que também é muito eficiente, é a de chamar o outro pelo primeiro nome. Pessoal, o nome de uma pessoa é a palavra mais sagrada em qualquer idioma. Então, se você é um vendedor, se você tem a sua equipe, chame pelo primeiro nome. E detalhe, quando você estiver conhecendo alguém, seja num evento ou em outro local, preste muita atenção quando a pessoa disser o nome dela, porque aquilo é sagrado para ela. Então, qual é a técnica que eu já vi até alguns mencionando, até o próprio Lair Ribeiro? Quando as pessoas têm a tendência de quando você fala o nome, elas esquecem, já não lembro mais. Mas por quê? Essa informação entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, o que é interessante fazer? Mentalmente, repita 3 ou mais vezes o nome na sua mente e faça uma associação. Nós temos uma memória muito associativa. Lembramos de um conhecimento se ele tiver alguma aplicabilidade ou se nos remeter a algo do passado, por exemplo. Então, pense em pessoas que têm o mesmo nome, pense no que aquele nome te lembra, entendeu? Porque isso, pode ter certeza, vai facilitar a tua relação.
Inclusive, existem estudos que vendedores que utilizam essa técnica vendem muito mais do que os que não a utilizam. Pô, mas será que o que ele falou faz sentido? Vamos tentar encontrar alguns exemplos práticos. Quantas pessoas às vezes não fazem doações milionárias a instituições justamente para que elas não sejam batizadas com seu nome? Sejam estádios de futebol, acidentes naturais, instituições de caridade, universidades, enfim. Não são poucos os exemplos disso, de pessoas que querem ver o seu nome em algum monumento que seja, justamente para ver o seu nome, que é aquele som mais sagrado em sua mente, ser perpetuado do tempo. E já no terceiro capítulo, Dale Carnegie foca mais em como reagir frente a discussões. Então ele já começa bem pragmático, já falando logo para evitar isso a todo custo. Hoje em dia, principalmente quando falamos de futebol, política, as pessoas estão bem enviesadas, têm a sua opinião bem formada ali, muitas vezes apegada com emoções, e se dificilmente você vai converter ela. Dificilmente você vai fazer ela mudar o time, só porque você provou que o seu time ele tem uma estrutura financeira, uma estrutura melhor do que o outro. E principalmente quando o assunto é política, por mais que tenham muitas bases de literatura, que várias correntes que a pessoa pode seguir, mas que você prove que alguma coisa, segundo a sua opinião, por A mais B mais C, ela está certa, a única coisa que você vai conseguir naquele momento é conquistar desavenças, né? Porque mesmo que você prove, você, entre aspas, lacre a pessoa, deixe ela sem reação, ela vai ficar com aquele sentimento de ego ferido. Porque, lembrando, né, recapitulando com a primeira parte, todos nós temos aquela ânsia de nos sentirmos importantes. Então imagina, se a pessoa ela tem aquela bandeira e ela acha que ela está certa a todo custo e você prova que ela está errada, muitas vezes em público, a única coisa que você vai conseguir, além de provar que está certo, é uma desavença. E se a intenção é desenvolver um relacionamento, desenvolver um networking, que isso é importante, você agir dessa forma vai ser mais prejudicado do que beneficiado. E ele cita exemplos disso no livro. Tá bom, o autor fala para evitarmos entrar em discussões a todo custo, mas supondo que já estamos em uma discussão, ou que estejamos tratando de um assunto sensível e polêmico, como devemos reagir? Segundo ele, primeiramente temos que tentar nos colocar no lugar da pessoa de maneira genuína, de maneira sincera, realmente nos imaginar ali e tentar entender o porquê que aquela pessoa pensa daquele jeito. Quais foram as influências e experiências que levaram ela a acreditar, por A mais B, que aquele pensamento é o correto. Feito isso, vamos então utilizar o método socrático. E o que seria isso? Lembrando de Sócrates, um dos principais pensadores do mundo ocidental, só sei que nada sei. Então, se o próprio Sócrates, que até hoje é estudado, admitia isso, então quem somos nós para pensar o contrário? Então é interessante, quando você quer expor o seu ponto de vista, que muitas vezes vai ser divergente do outro, é você pegar e falar, como por exemplo, olha, admito que posso estar errado, erro muitas vezes, mas será que tal afirmação não seria importante? Ou se não, ao invés de utilizar a conjunção adversativa mas, utilizar a conjunção aditiva e. Olha, admito que posso estar errado. E que esse outro pensamento também é uma coisa que não discorremos antes. O que você acha? E aí você está até fazendo um link, né? Até pegando o link de um outro livro, que é o Manual de Persuasão do FBI, que vai ficar para outro vídeo. As pessoas também gostam de participar da decisão. Então, às vezes, de maneira sutil, você faz a pessoa chegar àquela conclusão que você gostaria. E não é impondo aquilo, é justamente dando pequenas migalhas sutis ali que ela vai pegar, vai refletir algumas vezes e achar que a conclusão foi dela. Isso é muito mais sábio do que você querer empurrar a sua opinião goela abaixo. E já a quarta parte gira mais em torno de conceitos relacionados à liderança. E lembrando que líderes não são só aqueles que têm equipes no trabalho, que são chefes de equipe. Líderes também temos em casa, os próprios pais, irmãos mais velhos, enfim, até líderes em comunidade. Então, o primeiro passo, quando você vê uma pessoa errando, principalmente se são pessoas mais jovens,
Vamos tentar lembrar como éramos na idade deles, entendeu? Então, no meio militar, né, é muito comum ver recrutas de 18 anos ingressando e os seus instrutores e monitores, às vezes, têm 10 ou mais anos de idade do que eles. E o pessoal tenta lidar com eles como se eles tivessem o mesmo pensamento, a mesma bagagem, a mesma experiência do que os próprios instrutores. E não é bem assim. Temos que ter empatia, nos colocar no lugar e até admitir que erramos muito na situação deles quando éramos nós, naquela idade. E puxando um gancho com aquele conceito da parte um, né? Se você quiser o mel, não chute a colmeia. Aqui é a mesma coisa. Se você quer corrigir alguém no trabalho, ou seja, seu filho, enfim, se você agir de maneira ríspida, a chance de você, tudo bem, ali naquele momento resolver o problema, mas ir gerando um problema de longo prazo maior é muito alta. Então, você chegando e demonstrando empatia, você falando, ó, camarada, olha filho, olha filha, na sua idade eu cometi esses erros também e reconheço até que você erra menos do que eu. Isso é só um exemplo, tá? Mas se você continuar com isso, você vai ter muitos problemas. Então, percebem o tipo de abordagem, como é diferente? E lembrando, não é para ser leniente, não é para deixar de chamar atenção. A questão é o modo de chamar atenção. E o livro também aborda maneiras indiretas de se chamar atenção. Então, um exemplo, supondo que você está no seu trabalho, seu funcionário erra um relatório, com muitos erros de português, por exemplo. Às vezes é o primeiro dia dele, às vezes ele é bem novo. Então o que você vai falar? Uma sugestão, segundo o próprio autor. Olha, fulano, é normal nós, nos primeiros relatórios errarmos, ficarmos um pouco nervosos, enfim. Até na sua idade também fazer muito disso. Mas eu tenho certeza que nos próximos você vai fazer melhor, você vai é, pesquisar as palavras que você não sabe e tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho. Então, percebem que utilizando dessa abordagem é muito mais eficiente e muito mais agradável até para o ouvinte aqui. Pessoal, ninguém gosta de ser criticado. Lembrando aquele conceito de que todos querem se sentir importantes. Então ninguém gosta disso. Então se você consegue chamar a atenção de maneira indireta, sem ferir o ego do outro, com certeza você vai contar mais com a boa vontade dele. Um outro pecado capital dos líderes é chamar bastante atenção, mas não reconhecer quando a pessoa acerta. Então, temos a tendência de sempre lembrar dos erros, mas e dos acertos, entendeu? Então, além de sermos polidos na hora de chamar atenção, na hora de fazer críticas, que devem ser feitas quando necessárias, nós também temos que ser pródigos nos elogios, temos que usá-los de abundância quando vemos que o outro está progredindo. E por menor que seja o progresso, temos que elogiar, porque você está dando sinal de que ele está na direção correta. E todo mundo quer se sentir importante. Se você, que seja num trabalho simples, no próprio relatório, a pessoa errou menos, você pode falar, pô, legal aqui, você já está acertando mais, aquilo que você errou já está certo, enfim. Isso vai fazer a pessoa se sentir mais eficiente e se sentir melhor consigo mesmo. E lembrando aquela regra de ouro, que é fazer o outro se sentir importante, fazer ele se sentir bem. Dessa forma, ele vai ficar bem, vai se sentir bem quando estiver na sua companhia também. E para finalizar aqui essa quarta parte, também é sugerido dar uma reputação para o outro zelar. Elogiar publicamente, mostrar que o outro está crescendo de importância, seja na família, seja no trabalho, porque com essa reputação a zelar, ele vai se esforçar muito mais para trabalhar bem. E alguns exemplos, um dos principais que ele cita no livro é de uma professora que tinha um aluno problemático na sala de aula, que todos os professores corriam de dar aula dele, mas ela passou a dar responsabilidade para ele. Falou, ó, você é um cara que é mais carismático, você é mais alto, mais forte, então agora você vai pegar e vai me ajudar a coordenar aqui o pessoal, você vai me ajudar aqui na minha liderança. Então, foi igual um jogador quando tá dando problema no time e o treinador dá a braçadeira de capitão. Ele se sente importante, ele tem uma responsabilidade a mais. Então, aquilo faz com que
ele se esforce para se manter no trilho e melhorar cada vez mais. Pessoal, então para encerrarmos aqui a resenha, espero que tenha sido bem didático, quero ressaltar que não é à toa que os livros que passam no teste do tempo, não só livros, como música e outros conteúdos, eles passam no teste do tempo não é à toa. Por quê? Realmente oferecem um conteúdo de muita qualidade. E garanto, é o caso desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Por quê? Porque apesar do livro ter sido publicado quase 90 anos atrás, na década de 30, ele ainda é muito atual. Você consegue aplicar os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, enfim. Então, é um livro espetacular. Também é recomendável para aqueles que ainda não têm o hábito de leitura. Então, quem está começando agora a criar esse hábito, ainda não tem, pode ficar tranquilo que ele tem uma linguagem muito simples e fácil de entender. Então, dá até para você ler com uma certa velocidade. Não, pode ficar tranquilo que não é aquela linguagem do português clássico, arcaico, não. E sempre que adquirimos conhecimento, vemos que sabemos pouco e temos que aprender mais sobre determinados assuntos. E foi o que aconteceu, porque muitos dos conhecimentos, eles estão interrelacionados com conceitos ligados à linguagem corporal, e também confesso que fiquei bem curioso para estudar um pouco mais da personalidade de dois importantes líderes americanos, que ele cita bastante, e inclusive um deles ele escreveu uma biografia, que foi o próprio Lincoln, líder do Exército da União na Guerra de Secessão, e o outro dele, que é até mais mencionado ao longo do livro, é Franklin Roosevelt. Então acredito que vale a pena darmos uma pesquisada para entender melhor esses personagens que, se o próprio Dale Carnegie, que escreveu uma obra-prima, que até hoje é contemporânea, é atemporal, então se ele citou muito eles, vale a pena a gente tentar se aventurar por águas mais profundas para entender o que ele queria dizer. Encerrando o vídeo, gostaria de agradecer de coração a cada um de vocês que assistiram até aqui e reitero que nesse início de trabalho, que é tentar levar o conhecimento de maneira escalável para as pessoas, esse apoio que vocês estão dando é muito importante. Então, agradeço os feedbacks, agradeço pela atenção e espero nos encontrarmos no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.